Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que bom, né? Mais uma vez, mais uma semana iniciando, que o Senhor possa nos ensinar, nos ajudar, nos guiar, né? Estamos em um tempo de pandemia, né? E isolamento social, mas que o Espírito Santo possa estar conosco todos os momentos, né? E eu tenho aprendido muito com isso, que viver, né? Você viver muito mais em família, né? Dentro da sua casa, né? Ele não pode ser, né? Eu tenho ouvido, né? Muito isso, né? Que não pode ser algo difícil, tem que ser algo bom, prazeroso, porque a sua casa é o seu jardim, né? A sua casa é o seu lugar de delícias, a sua casa, né? É uma igreja. E a sua casa, nos finais dos tempos, né, onde você, não o lugar físico, mas você e sua família, é onde vão se sustentar quando vier, né, realmente uma perseguição. Né? A Bíblia nos ensina sobre isso, né, irmãos? E que Deus possa continuar, né, nos guardando, né, cuidando, né, em todo tempo, né? E se for preciso, né, pegar, que Deus nos faça passar por isso, dando glórias a Deus, né? Glórias a Deus, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre em nossas vidas. Amém? Que bem, estou com muita saudade, que os cultos voltem, né? Que possamos viver juntos, né? Se abraçando, estando juntos. Mas nesse tempo, eu creio que é um ensinamento para toda a igreja brasileira, né? Mundial, né, irmãos? Amém? Continue em oração, continue orando para todos, né? Pelos governantes, né? Para que hajam com justiça, com ética, com honestidade, né? Para que nossa nação aprenda, né? E se arrependa. Amém, irmãos? Que o Senhor continue também cuidando da sua vida, né? Cuidando da sua família, da nossa saúde, em nome de Jesus, né? Amém, irmãos? Eu quero trazer uma palavra para essa semana, para as nossas vidas. Tá lá nosso texto base, está lá em Mateus 5. Você pode acompanhar aí, Mateus 5 é um capítulo, né, que Jesus inicia com o Sermão do Monte, né, das Bem-aventuranças, e logo depois ele completa, né, todo o novo mandamento, né? Mas eu quero que você se atente hoje comigo no capítulo 5 de Mateus, o verso do 11 ao 16. Vamos iniciar lá, diz assim, ó. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aí o 13, né, muito conhecido, né, os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Vós, né, todos nós, né, somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? É uma palavra que eu tenho comigo e que nós, como filhos de Deus, servos de Cristo, né, precisamos vivê-la no meio das pessoas. Porque se nós iniciarmos, já inicia como uma rejeição, né? Iniciarmos lá no verso 11. Inicia uma rejeição. E existem dois tipos de perseguição, irmãos.
Tem minha anotação aqui. Uma que vai glorificar a Deus e uma perseguição que acaba desonrando o Senhor Jesus. E nós precisamos nos entender, nos conhecer e qual tipo de perseguição que estamos passando. Como temos passado a nossa vida de fé? Que perseguição temos passado? Uma que glorifica o Senhor ou uma que desonra o nome do Senhor? Porque eu vou falar primeiro sobre a que glorifica a Deus. É a que o verso 11 diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E os profetas antes de nós foram assim também, né? O fim deles não foram, né, felizes, a maioria não foi feliz, não, né? Os discípulos acabaram todos sendo praticamente exterminados por perseguições, né? E morreram mortes muito, muito trágicas. Nós temos glorificado a Deus. O nosso tipo de perseguição, ela gera uma glorificação no nome do Senhor. O reino deve ser proclamado. Jesus ser revelado para as pessoas. Nós temos que continuar pregando essa palavra. Temos que continuar vivendo essa palavra. E pessoas vão mentir a nosso respeito. E pessoas vão nos perseguir. É isso que eu tenho para te dizer, que pessoas vão nos perseguir. Atualmente estamos preocupados por uma crise sanitária. Mas e se fosse pessoas atrás de nós, dos cristãos, como a Igreja do Oriente, a Igreja da China, a Igreja da Coreia, né, que tem que viver embaixo de porões, né, a igreja lá na China que é perseguida dia e noite, a Igreja da Coreia que é proibido pregar o Evangelho, né, você tem que adorar o presidente lá, o ditador, né, Kim Jong-un. E aí eu fico refletindo como cristão. A nossa pregação tem glorificado o nome do Senhor? A nossa pregação, nosso estilo de vida, ele tem sido para proclamar o Evangelho de Cristo? E recebemos injúrias, perseguições, pessoas mentindo contra nós, porque estamos pregando a palavra e vivendo ela? E a perseguição que desonra a Deus? É a segunda parte. Você desonra, nós desonramos Deus quando somos inúteis, quando não fazemos, quando não vivemos essa palavra, quando julgamos as pessoas a viver algo que não vivemos. Muitas vezes não vivemos aquilo, não alcançamos um nível de amor para se viver como sociedade. E aí o verso 13 fala sobre o sal insípido. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Temos sido pisados por uma sociedade que precisa ouvir de Jesus. Temos sido lançado fora por uma sociedade, por pessoas que precisam ouvir de Jesus, ou brigamos entre nós cristãos? Você está certo e você está errado, a minha placa está certa, a minha placa está errada, a minha placa é mais correta que a sua, a minha placa é a que vai para o céu e a sua não. E aí temos sido insípidos, perdemos o sabor, perdemos o principal componente de um discípulo de Jesus, né? Ser o sal da terra. E vamos perdendo a luz de Jesus. Olha, irmãos, precisamos entender nas nossas vidas se temos sido perseguidos porque temos vivido o Evangelho
ou se temos sido perseguidos porque desonramos o Evangelho de Jesus. E faça uma reflexão da sua vida em particular. Eu faço da minha particular. Não estou aqui para te apontar, mas estou aqui para te mostrar. Temos que ser o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo, como diz no verso 14, né? Irmãos, em Salmo 1 diz que, vou ler para vocês aqui, Salmos capítulo 1, sobre a roda dos escarnecedores. Ó. Não precisa abrir, vou ler rapidão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor. A nossa felicidade, o nosso bem, né, tem que estar na palavra do Senhor. Mas o verso 1 diz que não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, só se escarnece de algo ou de alguém quem conhece. Você só se escarnece de alguma coisa. Você só fala de aquilo que você conhece. Você precisa conhecer aquilo. E nós aprendemos muitas vezes que a roda do escarnecedor é lá fora, é no mundo. Muitas vezes em um lugar que não compõe por evangélicos. E não é isso. A roda dos escarnecedores muitas vezes é composta por crentes. Porque você só se escarnece de algo que você conhece, que você viu, que você ouviu, que você viveu. Você não escarnece o pessoal no mundo lá fora não senta para escarnecer de um Cristo, porque eles não conhecem Cristo, eles não viveram, eles não foram batizados, eles não têm o Espírito Santo, não se foi revelado a eles ainda. Então só se escarnece de algo quando você vive algo, quando você viu, passou por aquilo. E quando a gente volta aqui em Mateus 5,11, nós vamos ser só bem-aventurados quando pela causa de Jesus, quando pela palavra, pelo Evangelho de Jesus, estivermos lançando no mundo aí fora que precisa. Aí sim vamos ser bem-aventurados. Então qual tipo de perseguição temos sofrido? Hoje eu quero deixar com você isso, comigo, para esta semana. Medite em Mateus 5. Que tipo de perseguição temos sofrido? Por vivermos na fofoca, no julgamento, na lascívia, vivermos na maledicência? Ou temos sendo glorificados por Deus, temos sido sal para o mundo aí fora que precisa? Temos sido o sal, a luz do mundo, como diz no verso 14, perdão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Eu não escondo algo que foi edificado. Ele aparece para todos verem. Por quê? Porque ele foi edificado sobre a rocha. Porque ele foi edificado em Cristo Jesus, irmãos. Quando eu perco a minha utilidade espiritual, somente servimos para ser pisado e jogado fora. Nós não podemos perder a nossa utilidade espiritual. Nós não podemos perder o que Deus colocou e nos ensinou para toda a vida. Nós não podemos perder o que Deus já nos ensinou, e aí precisamos viver isso, praticar isso no mundo aí fora. Porque Deus fala que não quer nos retirar. Eu não peço que retire do mundo, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos guarde. E aí nós precisamos praticar aqui fora todas essas coisas, se não perdemos a nossa utilidade espiritual.
Infelizmente, a igreja brasileira virou um povo que gosta de afirmar que está errado, sem necessariamente estar vivendo o que é o certo. E aí nós somos desonrados, porque nós apontamos o erro e não mostramos qual é a forma certa. Não vivemos, muitas vezes, qual é a forma certa. Não vivemos. Falamos que o fulano está em pecado, que o fulano tem problema, mas muitas vezes o nosso CPF ainda tem muitos problemas, a nossa vida particular tem muitos problemas. Então a igreja, infelizmente, aponta para algo que muitas vezes ela ainda necessariamente não vive aquilo. Até que apontar o certo, mas não vive ainda. Então precisamos buscar viver isso, para que aí vamos ser perseguidos, vamos ser bem-aventurados. E aí as pessoas vão estar mentindo ao nosso respeito. Mentindo, disserem todo mal contra vós, no verso 11.